É isso mesmo. Vamos saber mais sobre a resiliência. Para explicar melhor, recebemos o psicanalista Ernesto Mandelli aqui no estúdio. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom, Soares? Bom dia, Janaína. Obrigado. Seja bem-vindo. Aí já tem várias perguntas, como, por exemplo, o George Lopes do Turu quer saber quais as características de uma pessoa resiliente. Bem, a reportagem, deu as características principais, mas o importante é a gente entender que a resiliência, ela é, na realidade, um treinamento que se faz ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida, sobre a nossa capacidade maior ou menor de adaptação e de enfrentar os nossos problemas. Então, isso tudo é ensinado para a criança pelos pais no início. Então, se a pessoa for resiliente ou não, ou o grau dessa resiliência, vai depender justamente da educação emocional que a criança recebe. Quando a gente pode conceber uma pessoa resiliente é aquela que, na verdade, engole situações, que vai ali sendo pressionada, engolindo, na verdade. E os males disso também. Na realidade, engolir os problemas não é resiliência. A resiliência é você enfrentar e resolver os problemas. Então, quem engole os problemas, ele vai ter, na maioria das vezes, doenças psicossomáticas, enxaqueca, gastrite, fibromialgia, uma série de doenças psicossomáticas que se manifestam exatamente por essa falta de resiliência. Uma pergunta agora da Rafaela Tamires, do Calhau. Que consequências a pessoa pode ter caso não desenvolva essa capacidade? É justamente isso, quer dizer, é uma pessoa que se paralisa, é uma pessoa que pode entrar num processo depressivo, num processo de síndrome do pânico, justamente pela falta de capacidade de lidar com as frustrações da vida, porque a nossa vida é cheia de frustrações. E se nós não formos preparados na nossa infância, por exemplo, uma criança super protegida, ela vai ter dificuldade de enfrentar as frustrações da vida. Olha, o Álvaro aqui pergunta para a gente se a resiliência pode ajudar no desempenho de um papel de liderança. Sempre. Por quê? Porque o líder é um solucionador de problemas. Então, à medida que a resiliência, o grau de resiliência que a pessoa tem é grande, ela está mais apta a lidar com os problemas do dia a dia. E um líder, ele faz exatamente isso, lidar com os problemas do dia a dia. O Caio Moraes, do São Francisco, pergunta: nós imaginamos que para sermos felizes temos que estar bem no campo profissional, sentimental e familiar. Isso dificulta bastante termos resiliência? Não, a resiliência não tem nada a ver com os problemas, tem exatamente a ver como resolve os problemas, como enfrenta esses problemas. Porque é inerente à nossa atividade de viver os problemas, as coisas não acontecem como nós queremos. Elas acontecem de acordo com uma série de circunstâncias. Então, a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de conseguir suportar essas dificuldades é que vai nos dar essa capacidade do que ele está dizendo de nós nos sentirmos bem, apesar dos problemas. Doutor Ernesto, o senhor falou aí na importância dos pais, né? Como isso deve, então, ser mostrado para as crianças, principalmente naquela chamada fase da primeira infância, que é quando eles estão muito abertos, né, a tudo que está sendo ensinado? É exatamente aí que reside a estruturação do grau de resiliência, Então, por exemplo, a criança que é super protegida, a criança que ela tem tudo que ela quer, tudo isso faz com que o nível de resiliência dela seja baixo. Então, na vida adulta, ou já na adolescência, quando ela começar a enfrentar os problemas sem a proteção, a superproteção dos pais, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar. E muitas vezes na adolescência é o que faz o adolescente ir para as drogas, para o álcool. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de lidar com essas frustrações que a vida nos dá. E o profissional? Quando ele deve ser procurado, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista? Sempre que a pessoa começar a se sentir com dificuldade para viver, para lidar com as coisas do dia a dia. Então, cada vez é maior o número de pessoas que se dá conta disso. Então, ela precisa
buscar essa ajuda para poder fazer essa reestruturação emocional que ela deveria ter feito lá na primeira infância. Então, a partir, por exemplo, de um processo psicanalítico, ela vai conseguir perceber os problemas de uma forma diferente daquilo que ela foi treinada a fazer. E aí a Juliana Vaz, do Parque Atenas, pergunta se a pessoa pode nascer, então, já com a resiliência. Não, a pessoa é ensinada, a criança é ensinada a ser resiliente, né? Então, nós não nascemos resilientes ou não resilientes. Isso é tudo um processo de educação emocional. E a gente, então, só tem a agradecer por essa entrevista aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigado, então. De nada. O quadro Chame o Psique, ele volta na próxima segunda-feira. Sugira um tema pelo e-mail bomdiatv@mirante.com.br. Quer rever essa entrevista? Daqui a pouco, no portal G1 Maranhão, você vai poder rever essa e outras entrevistas, reportagens aqui do Bom Dia Mirante, desta edição e de edições anteriores.